Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Bom, gente, vamos retomar aqui a leitura interpretada do livro O Conceito de Direito, de Herbert Hart, e vamos então agora estudar uma parte em que ele fala sobre, o capítulo 5, no qual ele fala sobre o direito como sendo uma união de normas primárias e secundárias. Então ele começa aqui explicando, que nos últimos 3 capítulos constatou-se que o modelo simples do direito, como conjunto de ordem coercitiva do soberano, não reproduz em vários aspectos fundamentais algumas das várias características dos sistemas jurídicos. E, inclusive, ele pegou, na verdade, exemplo de internacional, e também ele acabou verificando as dificuldades de você tentar, no caso, traduzir até mesmo a identidade dos tipos de normas, unificando normas penais com normas não penais, justamente tentando identificar o que seria o componente da sanção. Aí Herbert Hart ele chama a atenção de um componente normativo, que é o componente da obrigação. Então, o componente da obrigação, ele acaba trazendo algumas, sendo um elemento muito característico das próprias normas. Porque quando ele fala, por exemplo, que quando existe, na verdade, ele fala assim: as normas são concebidas como preceitos que impõem obrigações, e assim são tratados no discurso, quando a exigência geral da obediência é insistente e a pressão social sobre os que a infringem e ameaçam de fazê-lo, ela é grande. E também ele vai dizer que essa pressão social pode ser tanto de normas legais, como também de ordem consuetudinária igualmente. Inclusive ele destaca aqui que ele traz a ideia de obrigação moral, no sentido daquela obrigação que não tem previsão jurídica, mas que advém de uma pressão do grupo social que pode gerar no indivíduo que não a cumpre uma vergonha, um remorso ou culpa como sentimentos de não cumprimento dessa obrigação moral. E também chama a atenção que ele já vai trabalhar aqui na página 113 com a presença do vínculo entre a pessoa que tem a obrigação para com outrem, que é algo muito específico do próprio conceito de obrigação que te estuda no próprio direito civil. Só que apesar dele trazer aqui vários argumentos, tanto no sentido interno, quer dizer, individual da obrigação, como também da pressão social, que é o externo, ele acaba reconhecendo que uma dificuldade de analisar a complexidade do fenômeno jurídico sob esse ângulo é de que essa teoria preditiva da obrigação, ela acaba muitas vezes se resumindo numa acusação de que seria um aspecto interno das normas que são cogentes. Num subtópico chamado elemento do direito, ele volta a uma crítica, a uma ponderação que o próprio Hans Kelsen falou, de que numa comunidade muito pequena você consegue garantir uma certa estabilidade com normas sociais que sejam assim estabelecidas sem um poder coercitivo. Só que isso não vai ser fácil numa comunidade de um Estado moderno, que ela é realmente muito mais complexa do que uma mera estrutura simples. Outro ponto é que essas normas, na verdade, de uma comunidade pequena, acabam tendo um caráter sob uma linha costumeira, no quanto estática, porque ela tende a não passar por instâncias de deliberação e, com isso, de adaptação. E essa pressão interna das normas, ela seria, em terceiro plano, ineficaz numa sociedade que é muito grande. Só se aplicaria, portanto, em sociedades que fossem, na verdade, muito pequenas. Aí vem uma proposta dele, que ele fala de
é que para solucionar esses problemas na sociedade macro, então você pode trabalhar com a ideia de normas primárias que envolvem obrigações, que vão sendo acompanhadas de normas secundárias que pertencem a uma espécie diferente. E ele diz aqui que essas normas secundárias se situam num nível diferente das normas primárias, porque versam sobre essas normas que são as normas primárias. Isto é, enquanto as normas primárias dizem respeito a atos que os indivíduos devem ou não devem praticar, todas as normas secundárias se referem às próprias normas primárias. Então, especifica como as normas primárias podem ser determinadas, introduzidas, eliminadas e alteradas de forma conclusiva e como estabelecer conclusivamente o fato de terem sido transgredidas. E ele já anunciou aqui na página 121, que vão ser usados 3 recursos para identificação. Um deles, na verdade, é o que ele vai chamar de normas de reconhecimento. Essa norma de reconhecimento especifica as características que, se estiverem presentes numa norma, numa determinada norma, são consideradas como indicação conclusiva de que trata de uma norma do grupo a ser apoiada pela pressão social que este exerce. Então, o que Kelsen, por exemplo, dá uma solução da validade das normas no tocante à hierarquia, para Herbert Hart, esse critério de solução de conflito jurídico, de conflito de normas jurídicas pela hierarquia, é porque você entende que a norma tem uma validade em relação à norma superior, porque é uma norma de reconhecimento que dita esta regra. O segundo recurso, que ele chama de normas de modificação, o que tende a superar esse problema do caráter estático do direito. As normas de modificação são aquelas que permitem ao ordenamento jurídico ele poder se modificar e ele sendo, no caso, alterado, ele sendo, portanto, atualizado. Então, se referem, por exemplo, a referência à atividade legislativa, por exemplo, e também, ou seja, como é que, na verdade, da onde é que vão surgir as fontes do direito. E uma terceira classe são as normas de julgamento. As normas de julgamento são aquelas, na verdade, que permitem que os órgãos aplicadores do direito possam, assim, determinar que uma norma primária foi desrespeitada e aplicar, portanto, as consequências dela. Aí tem um trechinho final da página 127 e 128 que eu acho que vale a pena ler, assim, a redação dele. Sobre o que é essa questão de normas primárias e secundárias, ele fala assim, que sob o regime simples das normas primárias, o ponto de vista interno se manifesta de sua forma mais elementar, por meio do uso daquelas normas como base para a crítica e como justificativa para exigências de obediência, pressão social e punições. Para análise dos conceitos base de obrigação e dever, exige-se a referência a essa manifestação mais elementar do ponto de vista interno. Com o acréscimo de normas secundárias ao sistema, amplia-se e diversifica-se consideravelmente o alcance do que se diz e o que se faz a partir do ponto de vista interno. Essa ampliação acarreta como todo um conjunto de conceitos novos, cuja análise também exige a consulta do mesmo ponto de vista. Inclui-se nesses conceitos as noções de legislação, jurisdição, validade e um aspecto geral de poderes jurídicos, tanto privados quanto públicos. Então é muito forte a tendência no sentido de analisá-los de acordo com o discurso comum ou, ele bota entre aspas, científico, factual ou preditivo, mas só pode reproduzir seu aspecto externo. Para fazer justiça, seu aspecto interno característico, para fazer justiça ao seu aspecto interno característico, precisamos ver diferentes formas sobre as quais os atos do legislador destinam a criação de leis, as decisões do tribunal, o exercício de poderes privados ou públicos e outros atos jurídicos, ele bota entre aspas, este distrito se relaciona com as normas secundárias. E ele fala que tudo isso vai ser explicado nos capítulos subsequentes acerca das ideias de validade do direito e de fontes do direito também. Só que ele vai falar uma advertência que diz que, embora a combinação dessas normas primárias e secundárias mereça o lugar central que ora lhe é concedido, a junção delas se torna o centro jurídico, mas não constitui o todo. E à medida que nos afastamos do centro, temos de conciliar, na forma das descritas em capítulos posteriores, elementos de natureza diferente. Aí a gente entra no capítulo 6, que é chamado de Os Fundamentos de um Sistema Jurídico.
E ele começa falando sobre o item 1, a norma de reconhecimento e a validade jurídica. Nesse capítulo ele começa a falar, por exemplo, que no ordenamento jurídico moderno, ele tem uma complexidade de fontes do direito. Então, por exemplo, às vezes se dá por mecanismo de hierarquização. Então, por exemplo, no sistema common law, por exemplo, ele diz que o costume se subordina à lei positivada, que é o estatuto. Inclusive, ele também afirma que no sistema inglês, o costume e o precedente subordinam a legislação, pois as normas constitucionárias ou as do common law podem perder sua condição de direito por força de uma lei promulgada pelo parlamento. Até bom alguém que é do sistema inglês afirmar isso. Ele fala aqui, chama a atenção, de que no cotidiano de um sistema jurídico é muito raro que a sua norma de reconhecimento, como esta regra que a gente acabou de verificar, seja expressamente formulada como norma. É interessante porque nós temos no Brasil algo que diz isto, que é na própria LINDB, né? Mas assim, ele fala que isso é raro, não é sempre que vai acontecer. Esse reconhecimento muitas vezes é feito de forma implícita pelos tribunais e outras instâncias que se destinam a identificar as normas específicas desse sistema, as normas de reconhecimento. E ele vai até propor aqui uma subdivisão. Ele chama de enunciado interno, quando, na verdade, alguém tem, vamos dizer, a convicção e a aceitação da norma de reconhecimento, e de enunciado externo, que é a segunda forma de expressão, que é a linguagem típica de um observador externo ao sistema, sem ele próprio aceitar, né, só no reconhecimento, enuncia o fato que outros a aceitam. Aí ele traz uma proposta do que seria uma definição de validade de norma jurídica. Ele diz que, para dizer que a norma é válida, equivale reconhecer que esta satisfaz a todos os critérios propostos pela norma de reconhecimento e que, portanto, é portanto, a norma do sistema. Ele vai aqui fazer algumas críticas de que não necessariamente normas que sejam válidas, elas sejam eficazes, porque justamente estão em graus diferentes. E ele fala que é um equívoco entender, por exemplo, isso que eu vou falar agora, ele fala que isso aqui está equivocado, de que o enunciado interno, que determina a norma do sistema como válida, isso acabaria gerando um enunciado externo de que ela é eficaz para aplicação por diversos tribunais. Ele vai criticar, portanto, esse tipo de afirmação. E ele fala que esse desafio se dá pelas situações que são complexas, em que muitas vezes na aplicação da norma até se discute a sua própria existência ou a sua própria aplicação num caso ou em outro caso também, muitas vezes. E ele finaliza esse tópico dizendo assim que pois enquanto a norma subordinada de um sistema pode ser válida e nesse sentido existir, mesmo que seja geralmente desrespeitado ou seja ineficaz, a norma de reconhecimento só existe como uma prática complexa, embora normalmente harmoniosa e convergente, que envolve a identificação do direito pelos tribunais, autoridades e indivíduos privados por meio da referência a determinados critérios. Sua existência é uma questão de fato. Então ele fala que é uma questão de fato. Seria Paracelso do mundo do ser? Vamos ver. Também eu gosto sempre de reforçar isso, que de fato toda a percepção dele, de Herbert Hart, é sobre o sistema inglês. Mas ele fala, por exemplo, que para que se possa entender, conceber a existência no sistema jurídico, é preciso que, de um lado, as normas de comportamento válidas estejam de acordo com os critérios de validade do sistema e elas devam ser geralmente obedecidas. E, por outro lado, as normas de reconhecimento que especificam os critérios de validade jurídica e as normas de modificação e julgamento devem ser efetivamente aceitas como padrões públicos comuns de comportamento oficial por parte da autoridade do sistema. Então, de um lado, as normas de comportamento são válidas de acordo com esses critérios de validade e, por outro lado, as normas, no caso de aplicação, elas, na verdade, são obedecidas. Ele chegou a falar em páginas anteriores, que eu pulei, mas eu olhei aqui nas páginas, que não precisa que as pessoas entendam por que as normas devem ser obedecidas. Requer apenas o hábito e esse tipo de condição que possa, portanto, ocorrer.
Então, ele afirma que o sistema jurídico existe numa declaração bifronte que contempla tanto a obediência por parte de cidadãos comuns quanto a aceitação das normas secundárias pelas autoridades que encaram tais normas como padrões críticos comuns para o comportamento oficial. Isso aqui caracteriza o sistema jurídico contemporâneo, que é complexo, diferentes sociedades primitivas que precisam de tais autoridades que precisam declarar este tipo ou agir conforme esta aceitação. Próximo tópico, chamado de a patologia do sistema jurídico, ele começa afirmando assim, que as provas da existência de um sistema jurídico precisam, portanto, ser extraídas de dois setores diferentes da vida social. Diz assim, grosso modo, o fato é que as normas reconhecidas como oficialmente válidas são geralmente obedecidas. Só que às vezes, esse que é a tal da patologia, o setor oficial pode se afastar do setor privado no sentido de que não há mais obediência geral às normas consideradas válidas de acordo com os critérios de validade dos próprios tribunais. Seria uma questão de talvez de eficácia ou de efetividade, talvez. E esse colapso ele pode se dar por diversos fatores de perturbação. Pode acontecer por uma revolução, quando é feita por grupos, né, que tentam, no caso, se opor a normas impostas por um sistema, ou ainda por ocupação do inimigo, ou por reivindicações, etc. E essas impressões deles se dão tanto com base em modelos estrangeiros, como por exemplo da Rússia czarista, sucedida pela União Soviética, como também do próprio modelo inglês, em que houve até mesmo situações de governo de exílio, e como é que, uma vez restaurado, digamos, superada a revolução e restaurado o poder originário, se de fato haveria uma espécie de, que eu vou chamar de repristinação, né, porque é a restauração desses decretos anteriores. Muito bem. Ele fala que essa cisão pode acontecer não por revoluções gerais, mas também por cisões nos próprios órgãos judiciários, por divergências, no caso. Ele fala até o exemplo da questão crise constitucional, que ele falou como na África do Sul, levado a juízo, como no caso Harris versus Donges, e que naquele caso o Poder Legislativo adotou uma opinião diferente da adotada pelos tribunais a respeito de sua competência e seus poderes, e decretou medidas que os tribunais declararam como nulas. E o Legislativo reagiu criando um outro tribunal especial de recursos para anular as apelações. Então, gerou essa crise, portanto, interna no próprio sistema jurídico. Afirma aqui que nada pode eliminar essa dualidade entre o núcleo de certeza, né, das normas, de um entendimento das normas, e uma penumbra de dúvida quando procuramos acomodar situações particulares no âmbito de normas gerais. Isso confere a todas as normas uma margem de vagueza ou textura, o que pode afetar tanto a norma de reconhecimento, que especifica os critérios últimos usados para a identificação do direito, quanto uma lei específica. Essa análise ele vai aprofundar no capítulo 7, que a gente vai entrar aqui agora, chamado de formalismo e ceticismo em relação às normas jurídicas. E o primeiro item é sobre a textura aberta do direito. E neste capítulo aqui, ele fala que, partindo de um pressuposto, na verdade, que não tem como regular cada pessoa individualmente, por enquanto, né? Será que a tecnologia de informação vai ajudar isso? Não sei. Então, você acaba usando duas estratégias de categorização das situações jurídicas. Então, uma, na verdade, é através de aspectos mais genéricos, o que ele vai chamar de legislação, e aqui não sei se ele está querendo se referir à legislação como lei, ou se colocar o costume, vamos ver adiante. E a segunda é o precedente, que já envolveria agrupamentos ou situações mais particulares, mais específicas, mas ainda não sendo, portanto, um caso de uma pessoa apenas, mas regulando apenas situações com mais elementos identificados e, portanto, divergentes uns dos outros. Um exemplo aqui que eu acho bem didático, ele fala assim: antes de a igreja, um pai diz ao filho, ao entrar na igreja, todos os homens e meninos devem tirar o chapéu. Isso aqui seria tipo a legislação. Aí outro pai, que seria tipo o exemplo do precedente, ele fala assim, outro pai, ele descobre a cabeça ao entrar na igreja e diz: esta é a maneira certa de comportar situações como essa. Percebe que essa segunda maneira, ela deriva da primeira, mas ela é mais específica, ela é mais, portanto, minuciosa.
E ele faz aqui uma crítica dizendo que boa parte da teoria do direito do século XX consistiu na gradativa compreensão, e algumas vezes no exagero, do fato importante que a diferença entre as incertezas da comunicação feitas, por exemplo, dotados de autoridade, que são precedente, de um lado, e as certezas de transmissão feitas por uma linguagem geral vinculante, que é a legislação, que seria muito menos sólido que sujeito à contraposição ingênua. Então ele fala também que mesmo quando se utilizam normas gerais formuladas verbalmente, podem surgir em casos concretos específicos incertezas quanto ao tipo de comportamento por elas exigido. Fala que esses cânones de interpretação não podem eliminar as incertezas, embora possam minorá-las, porque esses cânones, eles constituem normas gerais para o uso da linguagem e empregam termos gerais também que exigem eles próprios interpretação. Somente os casos mais simples, que parecem não ter tanta questão de interpretação, é que o reconhecimento é menos problemático, talvez até, entre aspas, automático, porque esses casos acontecem continuamente, mas aqueles outros que não são tão frequentes já gera dúvidas. Ele fala sobre a linguagem, acho que eu não mencionei expressamente, né? Fala do problema da questão da linguagem. E nesse ponto cai por terra a sensação de que a linguagem da norma nos habilitará a simplesmente identificar exemplos facilmente reconhecíveis. Aí ele fala uma coisa bem interessante aqui. Qualquer que seja a estratégia escolhida para a transmissão de padrões de comportamento, seja o precedente, seja a legislação, esses padrões, por muito facilmente que funcionem na grande massa dos casos comuns, se mostrarão imprecisos em algum ponto. Quando sua aplicação for posta em dúvida, terão o que se chama de textura aberta. Então essa dúvida vem sobre a questão de casos particulares. Diz aqui mais adiante que os legisladores humanos não podem ter o conhecimento de todas as combinações possíveis de circunstâncias que o futuro possa trazer. E essa imprevisibilidade traz consigo uma relativa imprecisão dos seus objetivos. E quando nós nos atrevemos a formular alguma norma geral de conduta, a linguagem usada neste contexto fixa condições necessárias a qualquer coisa que deve atender para estar incluída naquela norma. Há certos exemplos daquilo, mas muitas vezes essa tranquilidade ela é superada quando surgem situações em que aquele objetivo fica um tanto quanto indeterminado. Vai acontecer nos chamados casos imprevistos. Ele vai fazer aqui uma crítica /alerta, dizendo o seguinte, que sistemas jurídicos diferentes, ou mesmo sistemas em épocas diferentes, podem ignorar ou reconhecer de forma mais ou menos explícita essa necessidade do exercício posterior de uma escolha na aplicação de normas gerais a casos específicos. Então, vício conhecido na teoria do direito como chamado de formalismo ou conceptualismo, consiste na uma atitude perante as normas formuladas verbalmente que busca, após a edição da norma, simultaneamente disfarçar e minimizar a necessidade de tal escolha. A escolha, o que é a escolha? É justamente a adesão à norma pelas pessoas que são destinatários dessas comunicações. Olha só, aqui eu estou percebendo na página 169 algo bem assim discrepante de Kelsen. O que acontece? Ele fala assim: todos os sistemas, na verdade, todos os sistemas conciliam de modos diferentes duas necessidades sociais. A primeira, a necessidade de certas normas que os indivíduos particulares possam aplicar a si próprios em grandes áreas do comportamento, sem nova orientação oficial e se considerar questões sociais. E uma outra tendência, que é a de deixar em aberto para serem posteriormente resolvidos por meio de uma escolha oficial e bem informada, problemas que só podem ser adequadamente avaliados e solucionados quando ocorrerem em caso concreto. Então, em certas épocas de sistemas jurídicos, pode ser que sacrifique um número excessivo de coisas por amor à segurança e que a interpretação jurídica das leis e dos precedentes seja demasiado formal, deixando assim de se adequar a semelhanças e diferenças entre casos que só são visíveis quando são avaliados à luz dos objetivos sociais. Aí ele fala também, continua, em outros sistemas ou outras épocas, talvez se deixe em aberto um excessivo de coisas, sem tratadas pelos tribunais dos precedentes, e que se respeite muito pouco os limites de uma linguagem legislativa. Então ele fala dessa oscilação desses extremos. E a distinção de Kelsen vai se dar na questão sobre que para Hart é importante a consideração social do que vai ser aplicado por conta dessa variação entre os dois sistemas jurídicos. Aqui é um exemplo de tarifas, né, definição de tarifas, do que seria, vamos dizer, ele não fala disso, mas seria uma agência reguladora, isso já seria algo mais a priori, porque dá para
definir de maneira mais precisa. Mas ele fala que algumas vezes a técnica jurídica usa de palavras como razoabilidade, de conceitos que são mais abertos para que seja aplicado pós-facto, ou seja, a partir do caso concreto. Então, isso vai ser para adequar os tribunais ao uso social e que vai, no caso, ter uma infinidade de soluções buscando um equilíbrio razoável, uma ponderação sobre o caso concreto. O exemplo do sistema americano, que fala que caso de negligência aplica-se uma técnica, nessa aqui ele não fala o rega o princípio, fala técnica. Usa a técnica, em caso de negligência, da chamada da justa precaução, que é due care, no caso de negligência. E que essa justa precaução diz que deve-se tomar as precauções que evitem prejuízos substanciais, mas que se faça de forma que o peso da precaução adequado não envolva sacrifício excessivo de outros interesses serem respeitados. Então isso seria uma fórmula que os tribunais americanos se aplicam em caso de negligência. Ele também vai criticar aqui, ele fala que até no próprio sistema inglês existem até discrepâncias sobre o que seria, na verdade, elementos de um precedente para poder vincular a outros. Ele fala que até as palavras-chave usadas como ratio decidendi, fatos materiais, interpretação, tem uma zona muito obscura. Então, inclusive, ele fala que, primeiramente, não tem um método único para determinar se a norma derivada de um certo precedente autorizado é aquele método válido. E, em segundo lugar, não se pode extrair dos casos decididos nenhuma formulação vinculante exclusivamente correta de qualquer norma. E aqui ele fala em terceiro ponto, isso aqui é bem interessante, que é bem da moda atual do direito processual brasileiro. Qualquer que seja a autoridade da norma derivada de um precedente, ela é compatível com o exercício de dois seguintes tipos de atividades criadora do legislativo por parte dos tribunais sujeitos a essa norma. Por um lado, os tribunais que julguem uma causa posterior podem chegar a uma decisão oposta à contida no precedente. Para tanto, restringe a norma extraída do precedente, admitindo exceções não consideradas anteriormente ou, no caso de terem sido consideradas, deixadas em aberto. Esse procede de distinguir, ora o distinguish aí, tá vendo? Distinguish, o caso anterior envolve a descoberta de alguma diferença juridicamente pertinente entre o caso passado e o atual, sem que a natureza da diferença jamais possa ser determinada exaustivamente. Por outro lado, ao seguir um precedente, os tribunais podem desconsiderar uma restrição encontrada na norma, como foi formulada, a partir do caso anterior, com a justificativa de que não é exigida por nenhuma norma estabelecida mediante lei positivada ou precedente judicial. Então isso vale a ampliar o alcance da norma. Então ele fala que apesar dessas duas formas de atividade normativa deixadas em aberto pela força obrigatória dos precedentes, o sistema inglês de precedentes acabou por produzir com o uso um conjunto de normas nas quais um vasto número, tanto grande quanto de menor importância, é tão preciso quanto qualquer norma legislada. Então, essas normas só podem, a partir de então, ser alteradas através da legislação nova, como declaram frequentemente os próprios tribunais em casos cujo mérito, entre aspas, parece apontar, do contrário, a exigência dos precedentes estabelecidos. Afirma aqui no final desse tópico que os tribunais desempenham uma função normativa que os órgãos administrativos também desempenham nuclearmente, elaborar padrões variáveis. E um sistema no qual o princípio do stare decisis seja firmemente reconhecido, essa função dos tribunais se assemelha muito ao exercício de um órgão administrativo de poderes normativos delegados. E ele fala que na Inglaterra esse fato é muitas vezes obscurecido por formalismo verbal, pois os tribunais frequentemente desmentem essa função criadora e insistem que a função adequada à interpretação jurídica e do uso precedente são respectivamente buscar a intenção do legislador. E outra coisa interessante, e veja que Kelsen se opõe a isso, ele se opõe à chamada intenção do legislador, ele é contra esse tipo de observação. Bom, tem um subitem aqui que é chamado tipo de ceticismo em relação às normas. Eu estou com dificuldade só de identificar que a leitura dele. Na verdade, todo o livro dele tem parágrafos muito longos e ele nem sempre inicia um parágrafo de forma muito didática. Mas, de modo geral, avançando um pouquinho aqui mais, ele fala... tem um ponto aqui que eu acho que tem mais a ver com... Ele dá muitos exemplos, né? Tem a ver com um aspecto que eu acho bem da discussão contemporânea, que é sobre um comportamento dos tribunais de simular que seguiram o direito.
às vezes a gente fala muito no dia a dia, né, que às vezes o juiz julga aquilo que quer, né, e aí encaixa a norma depois. Então ele fala mais ou menos isto aqui. Ele fala que é possível na nossa sociedade que os juízes sempre cheguem inicialmente suas decisões de forma intuitiva, por palpite, e só depois escolham num catálogo de normas jurídicas uma que eles finjam se adequar. Ele fala fingir mesmo, ele fala aqui, fingir, página 182 do livro. Se adequar ao caso em julgamento. Poderia então alegar ser esta norma que determinou sua decisão, embora nada mais de suas palavras ou atos indicasse que as considerasse como vinculante a eles próprios. Então ele fala que algumas são tomadas desse jeito, outras vezes um jogo de xadrez, num autêntico esforço, que essa é uma coisa verdadeira, de fato os juízes tentarem identificar o sentido da norma. Então esse ceticismo, na verdade, ele acaba ocorrendo e tende essa insegurança talvez ser superada com uma posição singular, portanto superior, dos tribunais chamados Supremos Tribunais. E ele até falou que numa sessão aqui que vai se iniciar agora, né? Mas ele pega aqui uma frase do bispo Hoadley, que no livro dele, enfim, é uma citação, tá? É do bispo Hoadley, ecoada pelo autor chamado Gray, no livro A Natureza e as Fontes do Direito, que diz: ora, quem quer que possua autoridade absoluta para interpretar quaisquer leis escritas ou orais é este, para todos os efeitos, o legislador, e não a pessoa que a escreveu ou formulou realmente pela primeira vez. E aí ele entra aqui no ponto 3, que é o caráter definitivo e a infalibilidade da decisão judicial. Ele passa aqui algumas páginas fazendo o que parece uma crítica de que os tribunais, sobretudo os superiores, teriam a palavra final sobre a interpretação das normas. Ele não deixa aqui, digamos, transparecer como se fosse uma má intenção, mas ele fala que isso decorre da própria textura aberta mesmo das normas jurídicas. E ele volta à questão do ceticismo ao dizer assim: ao analisarmos a forma do ceticismo contra as normas baseadas no status singular da decisão do tribunal, como declaração final e autorizada do que constitui o direito em caso específico, devemos ter em mente essas diferenças. A textura aberta do direito otorga aos tribunais um poder de criar o direito muito mais amplo e muito mais importante do que aquele concedido aos marcadores de pontos, no caso ele que faz uma comparação antes com os árbitros de futebol, cujas decisões não são usadas como precedentes criadores de direito. Inclusive ele fala aqui uma coisa que parece ser um comando tanto quanto vazio, né, que alguns legisladores dizem, e que eu vi algo semelhante a isso na reforma trabalhista de 2017 no Brasil, que colocou assim: dizer que em determinado momento existe uma norma exigindo que os juízes aceitem como direitos as leis feitas pelo Parlamento e pelo Congresso, requer, em primeiro lugar, que haja obediência geral a essa exigência e que sejam raras as infrações ou repúdio por parte dos juízes individuais. Segundo que, se e quando isso acontecer, será ou seria tratado com uma maioria preponderante como atitude sujeita a graves críticas e como algo errado, mesmo que as consequências da decisão resultante, um caso particular, não possam, devido à lei relativa ao caráter final das decisões, ser anuladas, a não ser por uma legislação que garanta a sua validade e não sua correção. Então, ele fala que é logicamente possível que os seres humanos descumpram todas suas promessas, talvez com a consciência de que isso seja errado, e depois sem tal consciência. Então essa norma teria uma base precária, porque ela se baseia na possibilidade de que os juízes tramariam, vamos dizer, não obedecer às normas aplicadas. As normas que foram editadas. Agora ele entra em outro tópico chamado de a incerteza quanto à norma de reconhecimento, ou seja, sobre as normas que reconhecem as fontes do direito. E vamos lá ver o que ele fala sobre isso. E esse item que termina este capítulo 7, ele na verdade cita alguns exemplos de direito inglês, também com a questão da África do Sul também, dizendo assim que é muito complicado muitas vezes você trazer regras que limitem a produção do direito por outros órgãos, seja legislativos, seja judiciários, porque muitas vezes você pode, através de uma... Ele usa a palavra argumentação, ele não usa a palavra argumentação, mas ele fala o seguinte, ele usa a palavra digerida, né? Então podemos dizer que é uma questão de interpretação. E deixa eu ver se tem aqui esse trecho final pode ser interessante. Então, assim, a declaração de que o tribunal sempre teve o poder inerente de legislar dessa forma seria certamente apenas um modo de fazer a situação parecer menos controversa do que realmente é. Aqui há margem
das questões mais fundamentais, devemos acolher o ponto de vista do indivíduo cético em relação às normas, desde que este não esqueça que sua perspectiva só é acolhida nessa margem e desde que esse acolhimento não obscureça o fato de que os torna possíveis notáveis desenvolvimentos das normas mais fundamentais para os tribunais. E, em grande parte, o prestígio é adquirido por este como resultado de uma atuação inquestionavelmente pautada por normas quando exerce a atividade jurisdicional nas diversas áreas centrais do direito. Vamos dizer assim, que ele diz assim, que é complicado você também, digamos, simplesmente negar isto ou falar de repente que tal situação ela não deve ocorrer. Aí agora Herbert Hart ele vai para um capítulo chamado Justiça e Moral. Ele começa aqui fazendo uma espécie de desculpa, dizendo que na verdade ele não quer aqui adentrar muito nessas concepções, mas que não tem como não enfrentar a discussão do direito e da moral, que vem muitas vezes daquela tese de que existe uma conexão necessária entre o direito e a moral e que existem variantes importantes e que todas elas merecem atenção porque tem uma grande clareza. Eu não pretendo fazer aqui, se ele for elencar isso, eu não pretendo fazer esse elenco, mas trazer a visão geral da posição dele. Lembre-se que Hans Kelsen, já que está fazendo uma leitura tentando comparar um autor com outro, né? Que Hans Kelsen ele tenta separar completamente direito e a moral. Hans Kelsen chega até a falar que ele até considera até uma falácia falar de que o direito seria uma moral mínima, porque os diversos tipos de moral são bastante plurais. Ele diz aqui em síntese, né, na introdução do capítulo, que a ideia que essas distinções se envolvem primeiro sobre a ideia de justiça, segundo com as características que distinguem as normas e os princípios morais, não apenas normas jurídicas, mas também das outras formas de normas social de padrão de conduta, e que por isso tem sentidos que se relacionam. Os princípios da justiça adentra um pouquinho na questão de equidade. Aí tem aqui uma nota do tradutor que fala que no inglês chama-se fair e unfair, que também pode ser traduzido como parcial ou imparcial, ou seja, um juiz que de repente, em um caso, favorece o outro. Um exemplo muito comum que a gente às vezes fica um pouco indignado, que a gente percebe assim, que quando algum membro do Ministério Público, ou magistrado, ou alguém com uma autoridade dessa, na qualidade, sei lá, de consumidor, entra com uma ação, o dano moral, às vezes, por uma questão que, às vezes, uma pessoa comum, digamos assim, entrar seria um mero aborrecimento, seria uma indenização bem pequenininha, eles ganham, às vezes, por conta, sei lá, de uma besteira, o teto possível do juizado ou o que for mais. Então, ele fala sobre essa ideia do que é tido como equitativo, não equitativo, justo, injusto, parcial ou imparcial. Isso como esse princípio latente das diversas aplicações da justiça, é que os indivíduos fazem jus uns em relação aos outros a uma certa posição relativa de igualdade ou desigualdade, que tem como fio condutor uma ideia de equilíbrio ou proporção. A gente falou de razoabilidade lá atrás, agora entra a proporcionalidade. Fala da questão da justiça, que tem uma certa complexidade, compreende duas partes, uma uniforme ou constante, resumida no preceito tratem igualmente os casos iguais, e um critério cambiante ou variável usado para determinar quando os casos devem ser considerados semelhantes ou diferentes para certo objetivo. Fala que sobre esse aspecto a justiça assemelha as noções do que é autêntico, do que é alto, do que é quente, do que realmente é o que se pretende como sendo algo que seja efetivo. Ele fala aqui na questão de justiça, inclusive sobre a questão da justiça distributiva também, no sentido de se tentar mitigar uma distribuição defeituosa, que envolve sobretudo a recusa de oferecer a todos igualmente a reparação dos males do que seria moralmente errado infligir. Muitas vezes a questão da justiça, quando tratada como status quo moral, algo mais que eu vou chamar, né? Vou chamar não, porque na verdade é como se fosse deontológico, de princípios. Então você, muitas vezes, ele trata aqui um exemplo do aspecto da parte criminal. Então ele diz assim, que muitas vezes, em certas épocas, uma punição de crimes é muito mais severa, porque meio que a sociedade ela exige um clamor maior,
por uma segurança, e aí precisa realmente assim de um exemplo maior sobre tudo isso. Portanto, ele fala que tem um importante ponto de contato entre ideia de justiça e o próprio bem-estar social. Esse capítulo aqui eu achei um pouco mais fraco em termos de técnica jurídica, porque ele fala assim diversas páginas sobre a moral e o direito, e sobre a relação, na verdade, entre justiça e como isso pode variar. É tipo um capítulo mais crítico, assim, filosófico. Não é, claro, algo sem importância, mas que não é para o nosso objetivo. E pior que vai entrar aqui outro capítulo que é sobre o direito e a moral. Aqui, o primeiro foi sobre a justiça e a moral, parece, né? O anterior. Mas aqui talvez tenha algo que nos interesse mais, na comparação até com Hans Kelsen, que ele tem o primeiro tópico que é sobre o direito natural e o positivismo jurídico. Passa muitas páginas retornando os pressupostos do direito natural, na sua origem, um tanto quanto um direito natural divino, que foi bem atacado, inclusive por filósofos utilitaristas, como, por exemplo, Stuart Mill e Bentham também. Ele, inclusive, cita os dois expressamente. E ele fala, por exemplo, sobre a questão da dificuldade de se dizer o que é naturalmente diante das convenções, das prescrições humanas também. Ele, inclusive, traz aqui um argumento utilitarista de que aquilo é bom ou ruim se for bom para a sobrevivência humana, para a atividade humana. É uma questão, análise consequencialista, e não apenas de caráter, portanto, deontológico. E tem um ponto alto aqui. Poxa, acho que se eu for muito revisitar minha tese, eu vou até considerar isso. Herbert Hart, ele fala de algumas... ele defende que haja um conteúdo mínimo de direito natural por conta de alguns pressupostos. É que ele aparece, o primeiro que aparece qual é? A vulnerabilidade humana, no na página 251 aqui do livro, já no finalzinho já. Porque as exigências comuns do direito e da moral consistem, ao parte, não em serviços a serem ativamente prestados, mas em abstenções, geralmente formuladas em termos negativos como proibições. Então, fala que isso, embora seja um truísmo, não é necessariamente verdadeiro, pois as coisas poderiam ser diferentes e talvez seja um dia. E às vezes a gente precisa, na verdade... se os seres humanos perderem sua vulnerabilidade de multa, desapareceriam as razões óbvias para a prescrição da mais característica do direito da moral, que é não matarás. Aí tem um segundo argumento, que é uma igualdade aproximada, porque ele fala em síntese de que as pessoas são diferentes entre si, mas o que vai acontecer é uma igualdade. E sobretudo, essa igualdade aproximada, mais qualquer outra, torna evidente a necessidade de um sistema de abstenções de acordos recíprocos que constitui a base tanto da obrigação jurídica como do dever moral. Então, a vida social, com suas normas que exigem essas abstenções, às vezes irritante, mas é, no mínimo, menos desagradável, menos bestial do que simplesmente dizer que todos são iguais, porque não serão iguais. Então ele trabalha com a ideia de igualdade material, que eu até já trouxe disso antecipadamente. Outro ponto, fala um terceiro aspecto, é o altruísmo limitado. Ele fala que os homens não são demônios, com desejo de exterminar os outros, mas também não são anjos. Então, vamos dizer que os seres humanos têm autocontrole, mas eles também não podem sacrificar a própria sobrevivência. E um quarto ponto, recursos limitados. Então, ele acaba se aproximando bastante dos utilitaristas, que é uma mera contingência que os seres humanos precisam de várias necessidades, mas não têm recursos para satisfazer a todo mundo. Num quinto ponto, em prol da manutenção de um núcleo de direitos naturais, tem a compreensão e força de vontade limitados. E um ponto bem utilitarista, ele fala assim: a maioria dos homens é capaz de perceber dos sacrificar os interesses imediatos de curto prazo que obedecem de obediência às normas. Na verdade, podem obedecer uma série de motivos, alguns a partir do cálculo prudente, ao cálculo de que os benefícios compensam os sacrifícios, outros a partir de uma preocupação desinteressada com o bem alheio. Por outro lado, nem a compreensão da vantagem da obediência às normas no longo prazo, nem a força ou a boa vontade, a boa disposição da vontade, das quais depende a eficácia dessas normas, são compartilhadas igualmente por todos os homens.
Todos sentem, às vezes, tentados a preferir seus próprios interesses imediatos e a falta de organização destinada especificamente à sua detecção e punição, muitas vezes sucumbiriam à tentação. E vem um ponto da sanção. As sanções são, portanto, necessárias não como motivo normal para a obediência, mas como garantia de que aqueles que obedecem voluntariamente não serão sacrificados ante os que não fazem. Sem isso, obedecer seria arriscar-se a ficar encurralado. Diante desse perigo permanente, o que a razão requer é a colaboração voluntária no sistema coercitivo. Nesse ponto aí, ele dialoga muito com Hans Kelsen, e por vias diferentes eles chegam talvez num ponto comum aqui. Um fragmento que eu acho interessante, na página 57, ele fala assim, por exemplo, a indagação tradicional quanto a se todo o sistema jurídico precisa incluir sanções pode se apresentar de maneira nova e com maior clareza, ao invocarmos a visão das coisas apresentadas por essa versão simples do direito natural. Não teremos mais de optar entre duas alternativas inadequadas que são frequentemente consideradas exaustivas. De um lado, há de dizer que isso é exigido pelo, entre aspas, significado das palavras direito, sistema jurídico, e de outro, de afirmar que é simplesmente um fato, um do ser de Kelsen, né? E que a maioria do sistema jurídico realmente prevê sanções. Nenhuma dessas alternativas é satisfatória. Não há princípios estabelecidos que proíbam o emprego da palavra direito para designar sistemas nos quais não há sanção, centralmente organizadas. E há boas razões, embora nenhuma compulsão para usar a expressão direito internacional, por exemplo, para designar um sistema que não possui nenhuma espécie de sanção. Por outro lado, precisamos realmente distinguir o lugar que as sanções devem ocupar no sistema de direito interno para que esse possa atender aos objetivos mínimos de seres como os homens. No contexto dos objetivos naturais, que tornam as sanções tanto possíveis quanto necessárias no sistema interno, podemos dizer que é uma necessidade natural e que precisamos também de alguma expressão desse tipo para expressar o status das formas mínimas de proteção à pessoa, à propriedade e aos compromissos que são característicos igualmente indispensáveis no direito interno. É assim que devemos responder à tese positivista de que o direito pode ter qualquer conteúdo, pois esta é uma vertente importante. Para descrever adequadamente não só o direito, mas muitas instituições sociais, deve-se reservar um lugar além das definições das afirmações factuais comuns para uma terceira categoria de afirmações, aquelas cuja veracidade depende de que os seres humanos e o mundo que vive retenham suas características mais evidentes. Eu acho que já está ao final já do livro, as conclusões dele, ele coloca assim, por exemplo, ele diz assim, sobre a primeira afirmação de que entre poder e autoridade, ele diz que o direito não precisa necessariamente estar amparado num padrão moral aceito. Inclusive, ele tenta recapitular o que ele falou bastante antes sobre hábito. Segundo, ele fala sobre a influência da moral sobre o direito. E diz que é uma falácia se dizer, por exemplo, que isso não existe. Na verdade, existe sim, porque os estados modernos têm, de fato, um conteúdo moral que pelo menos influenciou o direito. Um terceiro ponto está na interpretação. Na verdade, a interpretação ela é necessária porque ela é aplicada nos casos concretos e que muitas vezes esses análises até de coisas que se chamam até de morais, até a exemplo da questão da equidade, ela faz uma conexão necessária do direito e a moral. E uma crítica do direito, que é o ponto 4, que existe na verdade, vamos dizer assim, gerando credenciais para reconhecimento do que seria certo ou errado numa sociedade. Aí ele fala mais adiante sobre a validade jurídica, a resistência à lei, muitas vezes. Vai, no caso, aqui ele fala expressamente sobre a necessidade de se invocar um direito natural, justamente para se opor a monstruosidades promulgadas pela Alemanha nazista. Então, isso torna, inclusive, possível criar tribunais de exceção para condenar pessoas que violaram os direitos naturais mais básicos. Isso ele vai propor um conceito mais abrangido do direito, que é o seguinte, que ele fala assim, isto faz parte do direito, mas é iníquo. Talvez seja a seguinte, a negação da juridicidade das normas iníquas pode simplificar de modo excessivo e grosseiro a variedade de problemas morais aos quais as normas
dão origem. Autores mais antigos como Bentham e Austin, Bentham utilitarista, insistiu na diferença de que o direito é e o que ele deveria de ser. O fazia em parte por pensar que, a menos que os homens mantivessem separadas essas duas noções, poderiam sim levar em conta o custo para a sociedade, concluir apressadamente que certas leis eram inválidas e não deveriam ser obedecidas. Mas além desse perigo da anarquia, que aqueles autores podem ter superestimado, a outra forma de simplificação excessiva. Se estreitarmos nosso ponto de vista e pensarmos apenas na pessoa que é chamada a obedecer a normas perversas, poderemos considerar indiferentemente se ele pensa ou não está diante de uma norma válida do direito, ele bota direito entre aspas, desde que se perceba a iniquidade moral da norma e faça o que a moral exige. Mas além da questão moral da obediência, que é, devo fazer este mal, há a pergunta de Sócrates ligada à submissão. Devo sujeitar-me à punição por desobediência ou fugir? Há ainda o problema em que deve ser afrontado com os tribunais alemães no pós-guerra. Abre aspas, devemos punir aqueles que cometeram atos maus, quando esses atos são permitidos pelas normas perversas então em vigor. Ele continua aqui falando, as perguntas suscitam problemas muito diferentes sobre moral e justiça, que precisamos examinar independentemente de uns e outros. Essas questões não podem ser resolvidas através da recusa definitiva em reconhecer as leis más como válidas para qualquer fim. Essa é uma forma muito mais grosseira de abordar temas morais delicados e complexos. Então ele fala, um conceito de direito que permita diferenciar a invalidade do direito de sua imoralidade nos faculta a ver a complexidade e a variedade desses problemas distintos, enquanto o conceito restrito de direito, que nega a validade jurídica às normas iníquas, pode nos tornar cegos para eles. Podemos admitir que os informantes alemães, que por motivos egoístas buscavam punição em terceiros sob um regime de monstruosos, fizeram o que a moral proibia. Portanto, a moral pode também exigir que o Estado puna somente aqueles que, ao fazerem o mal, o fazem no momento em que o Estado o proíbe. Esse princípio anula a pena se não elegem. Se for necessário transgredir esse princípio para evitar um mal maior que o mal sacrificá-lo, é essencial que os problemas em pauta sejam claramente identificados. Não se deve fazer com que um caso de punição retroativa pareça um caso comum de punição por um ato que é ilegal no momento do que é cometido. Pode-se alegar em favor da doutrina positivista simples de que as normas moralmente iníquas podem ainda integrar o direito, que ela pelo menos não desfaça a escolha dos males, que às vezes é preciso fazer circunstâncias extremas. Ou seja, ele fala o que? Ele justamente se opõe a essa ideia absoluta do positivismo, até por conta da questão da interpretação. Bom, aí temos aqui um capítulo 10, que é do direito internacional, que ele fala assim, esses autores gostam muito de falar de internacional, que é uma fonte de dúvidas, até porque, né, esses autores se depararam com a construção de um modelo internacional que pretende ser vinculante, mas este capítulo, eu acho que ele é o capítulo final do livro. Interessante quando ele dialoga aqui e cita Kelsen especificamente. Ele fala, quando a norma de reconhecimento desse tipo é adicionada ao conjunto simples de normas individuais, ela não apenas traz consigo as vantagens do sistema e a facilidade de identificação, mas torna também possível, pela primeira vez, uma nova forma de afirmação. Seus enunciados internos sobre a validade das normas, pois agora podemos perguntar um novo sentido. Que instância do sistema torna essa norma vinculante? Ou na linguagem de Kelsen, qual é no sistema a razão de sua validação? Ele falou antes do norma hipotética fundamental de Kelsen também. As respostas a essas novas perguntas são dadas pela norma fundamental de reconhecimento, que, mas embora a estrutura mais simples da validade das normas não possa ser assim demonstrada por referência a alguma norma fundamental. Isso não significa que ela tenha ficado por explicar qualquer questão a respeito das normas a sua força vinculante. Adiante, ele fala que talvez o direito internacional esteja atualmente num estado de transição, rumo à aceitação desta e outras formas, em termos de estrutura, o que aproximaria o mais do sistema interno, né? E talvez valha a pena acrescentar os dois comentários. Em primeiro lugar, a analogia é de conteúdo, não de forma. Em segundo lugar, essa analogia de conteúdo, nenhum outro tipo de norma social é tão semelhante ao direito interno como as normas de direito internacional. A analogia que ele está fazendo no sentido ao conteúdo e à forma e a maneira de aplicar o direito internacional. Minhas considerações finais são as seguintes. Tem aqui um pós-escrito que eu vou abrir um episódio sobre ele depois que eu fizer a análise do Dworkin. Mas
O livro de Herbert Hart é um livro assim, que ele comparando com a teoria do direito de Hans Kelsen, ele não é tão técnico, no sentido de que ele não é tão técnico a expressão. Ele não é tão detalhado em trazer aspectos específicos do direito. É um livro mais um viés mais crítico. Ele pesa muito sobre a questão da dúvida, do ceticismo, da importância da interpretação jurídica, da dificuldade prática que se tem, na verdade, de saber o que é uma fonte do direito, o que não é uma fonte do direito, e da frustração que existe muitas vezes em se tentar delimitar algo para que os tribunais agem de uma certa maneira ou outra maneira. Ele traz que, na verdade, que a gente, de fato, o direito e a moral têm, de fato, uma relação muito próxima, e os direitos naturais reconhecidos é que devem, na verdade, trazer o mínimo de combate a leis injustas. Nesse ponto, ele é bem diferente de Hans Kelsen. É isso aí, gente. Obrigado e até o próximo episódio, que a gente vai falar de Ronald Dworkin com Levando os Direitos a Sério. Um abraço e tchau, tchau.